Você já se perguntou por que parece que as coisas não caminham como deveriam? Talvez o peso da vida tenha se tornado insuportável, e as dificuldades pareçam não ter fim. Mas aqui está a verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não nos chamou para carregar esse fardo sozinhos. Ele quer estar em primeiro lugar na sua vida. Quando colocamos Deus à frente, o caos começa a se reorganizar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a presença dele transforma nossa perspectiva, nos dá força e nos mostra que há um propósito em cada batalha. Você já se perguntou por que, em meio à correria da vida, parece que algo está sempre faltando? Há momentos em que, mesmo rodeado de pessoas, você sente um vazio dentro de si. As dificuldades surgem como tempestades que não cessam, e a sensação é de que, por mais que se esforce, as coisas nunca se encaixam. Talvez o problema esteja na ordem das prioridades. Talvez o que você mais precise não seja aquilo que o mundo insiste em oferecer, mas algo muito maior, algo que transcende o entendimento humano. C.S. Lewis certa vez disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E quantas vezes o barulho da nossa dor tem sido mais alto do que a voz suave de Deus? Deus não te criou para caminhar sozinho, para ser consumido pelas angústias que a vida impõe. O chamado dele é claro. Coloque-me em primeiro lugar, e eu te mostrarei que o fardo não precisa ser tão pesado. Reflita isso. Será que, no esforço para solucionar tudo com suas próprias forças, você se esqueceu de que existe alguém que já venceu o mundo? Quando Deus ocupa o primeiro lugar, algo muda. As circunstâncias, ainda que difíceis, perdem o poder de nos abalar. Como Lewis também afirmou, a razão por que Deus nos comanda a colocá-lo em primeiro lugar não é por causa de seu ego, mas porque sabe que é a única maneira de nos proporcionar verdadeira alegria. Quando damos a Ele o primeiro lugar, abrimos espaço para que Ele reorganize nossa vida, não com base em nossas limitações, mas com base na sua infinita sabedoria. As dificuldades continuarão a surgir, mas o foco muda. O que parecia insuportável, agora é visto à luz da presença divina, e essa presença transforma tudo. Você já tentou viver assim? Colocar Deus acima de seus próprios medos, acima dos seus planos imperfeitos, acima das suas dúvidas? Quando Ele é a prioridade, o caos começa a se dissipar, porque Ele é o Deus da ordem, da paz, da restauração. Então, o que te impede de dar esse passo hoje? O que te mantém preso à ideia de que você pode fazer isso sozinho? Deus está te chamando, e o convite é simples. Dê a Ele o lugar que Ele merece, e observe como, lentamente, as peças que pareciam perdidas começam a se encaixar. Deus nunca prometeu uma vida isenta de desafios. Ele sabia que enfrentaríamos obstáculos, e é exatamente nesses momentos de luta que Ele se revela de forma mais poderosa. Suas dificuldades, por maiores que pareçam, são oportunidades disfarçadas. Lembre-se das palavras: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que hoje te machuca, amanhã será o testemunho da graça dele em sua vida. Deus não é indiferente às suas lágrimas. Cada dor, cada preocupação, está sendo trabalhada para a sua vitória. Ele transforma as adversidades em bênçãos. Diante das dificuldades, somos tentados a acreditar que o sofrimento é uma barreira intransponível. Que o peso das dores que carregamos nunca será aliviado, e que estamos sozinhos nessa jornada. Mas você já parou para pensar que é justamente nos momentos mais sombrios que Deus revela sua força? C.S. Lewis dizia: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O que isso quer dizer? Que, muitas vezes, é na profundidade da nossa dor que a voz de Deus se faz mais clara. Não porque Ele nos quer em sofrimento, mas porque Ele quer nos transformar por meio dele. As dificuldades são como tempestades, no começo, tudo parece caos. O céu se fecha, o vento se agita, e a chuva cai implacavelmente. Mas, ao mesmo tempo, Deus está ali, presente, trabalhando em silêncio para transformar essa tempestade em algo maior, algo que você ainda não pode ver. A nossa visão humana é limitada, só enxergamos o presente, o agora, a dor do momento. Mas Deus vê o que está por vir, o que Ele pode fazer através de cada lágrima que você derrama. C.S. Lewis também escreveu: os espinhos e cardos da vida não foram feitos para nos destruir, mas para nos despertar do sono espiritual. E é exatamente isso. As dificuldades, embora duras, não são o fim. Elas são o processo pelo qual Deus nos molda, nos purifica, e nos prepara para as bênçãos que ainda não podemos imaginar.
O que hoje te faz perguntar por quê, amanhã será a resposta ao para quê. Cada luta, cada adversidade, está sendo usada por Deus para te fortalecer. Você já pensou nisso? Que aquilo que parece ser o seu pior momento pode ser o ponto de partida para a sua maior transformação. Quando enfrentamos os desafios com Deus ao nosso lado, as coisas começam a mudar. Não porque as tempestades deixam de existir, mas porque, em vez de ver apenas a destruição, começamos a enxergar as sementes que estão sendo plantadas. O que hoje parece dor, amanhã será colheita de bênçãos. Lembre-se de que Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa cada fraqueza, cada dificuldade, para te preparar para algo maior, algo que vai além do que você imagina. E essa transformação não é imediata. Ela acontece no caminhar. É como uma árvore que, durante o inverno, parece morta, sem vida. Mas, por baixo da terra, as raízes estão crescendo, se fortalecendo, preparando-se para florescer na estação certa. As dificuldades que você enfrenta agora não são o fim. Elas são o início de um processo em que Deus está moldando você, transformando sua vida, para que, em breve, você veja o florescer que Ele sempre planejou para você. Ao colocar Deus em primeiro lugar, algo extraordinário acontece. Sua fé abre caminhos onde antes parecia haver apenas desespero. O que antes era uma muralha intransponível, agora se torna um degrau para a sua ascensão espiritual. Deus não falha em suas promessas. Ele é fiel para transformar suas dificuldades em bênçãos que você jamais imaginou. Mas isso exige uma ação, entregar a Ele o controle. Você está disposto a confiar? Quando o Senhor está no centro, Ele te guia pelas águas turbulentas e te dá paz, mesmo em meio à tempestade. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando colocamos nossa fé em Deus? Quando decidimos, com o coração sincero, confiar plenamente nele, o impossível começa a se desenrolar diante dos nossos olhos. É como se estivéssemos em uma jornada de escuridão e, de repente, uma luz começa a iluminar o caminho à nossa frente. Deus não apenas promete estar conosco, Ele transforma a realidade ao nosso redor quando damos a Ele o primeiro lugar. C.S. Lewis escreveu: a fé é a arte de manter as coisas que a razão já aceitou, apesar das suas emoções mudarem. E o que isso significa para nós? Que a fé não é um sentimento passageiro ou uma esperança vaga, mas uma decisão consciente de confiar em Deus. Mesmo quando o mundo nos empurra para o medo e a dúvida. A fé é um ato de coragem, e Deus honra essa coragem. Quando você entrega suas dificuldades nas mãos dele, quando você coloca sua confiança nele acima das circunstâncias, algo incrível começa a acontecer. O que antes parecia impossível, as portas fechadas, as montanhas intransponíveis, começam a ceder. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque Deus transforma a maneira como você as encara. Ele te dá força, Ele te dá paz, Ele te dá uma visão que vai além do aqui e agora. C.S. Lewis, em sua sabedoria, nos lembrou: olhar para Cristo é o que nos transforma. E é exatamente isso. Quando nossos olhos estão fixos em Deus, nossa alma é fortalecida. As circunstâncias podem ser as mesmas, mas nós somos transformados, e é aí que a verdadeira vitória começa. Essa promessa divina é simples, mas poderosa. Se você colocar sua fé em Deus, Ele não apenas te guiará através das tempestades, mas fará com que aquilo que parecia destruição se torne oportunidade. Deus não falha. Ele não decepciona. Ele sempre cumpre o que promete. E a sua promessa é clara: confie em mim, e eu farei o que você não pode fazer por conta própria. Ele não te chamou para andar sozinho, para lutar com suas próprias forças. Ele te convida a descansar nele, a colocar nele suas preocupações, seus medos, suas inseguranças. Quando você faz isso, a paz que excede todo o entendimento te envolve, e você começa a ver os caminhos que ele já preparou para você. Você está pronto para essa entrega? Para confiar que, quando coloca Deus no centro, Ele trabalha de maneiras que vão além da sua compreensão? C.S. Lewis dizia que Deus nos molda não para nos fazer confortáveis, mas para nos fazer grandes. E essa grandeza vem da confiança plena naquele que nunca nos abandona. O que antes era impossível agora é apenas mais um degrau para sua fé crescer. Deus transforma suas dificuldades em bênçãos, e Ele te chama para essa promessa hoje. Tudo o que Ele pede é sua fé. E, existe uma verdade que sempre permanece inabalável. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo ao nosso redor ganha um novo sentido. As lutas, os desafios, as lágrimas, nada disso é em vão.
O Senhor, em sua infinita sabedoria, transforma o caos em propósito, o desespero em esperança, e as dificuldades em bênçãos. Mas isso exige de nós uma decisão, a decisão de confiar nele, de entregar a ele o que não podemos carregar sozinhos. C.S. Lewis nos lembra que não podemos ver o que está à frente, mas podemos confiar naquele que conhece o caminho. E é exatamente isso que Deus nos chama a fazer. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas ele promete estar conosco em cada passo, nos guiando, nos fortalecendo, nos renovando. Quando você faz de Deus o centro da sua vida, você descobre que o fardo que antes te esmagava agora é leve, porque não é mais carregado apenas por você. Deus é o sustento que você tanto precisa, a paz que o mundo não pode oferecer. Hoje, o convite está diante de você. Coloque sua fé em Deus, entregue a Ele suas lutas, e permita que Ele transforme sua história. Ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele já tem preparado um caminho de vitória, muito além do que você pode imaginar. O que você precisa fazer? Simplesmente confiar, simplesmente crer. O Senhor te chama, e sua promessa é eterna. Entregue-se a mim, e eu farei grandes coisas. Agora, a escolha é sua. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.